Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre luzes piscando na Epson. Esse aqui é para a linha 3000, 3150, 3250, 3110 e 3210, ok? Antes de mais nada, a gente tem que entender que luzes piscando na Epson significa estado de erro. Porém, essas luzes aqui, elas vão piscar por todo e qualquer motivo. Seja um papelzinho encravado ou uma placa lógica danificada, ela vai piscar. Por quê? Porque ela não tem uma telinha touchscreen para te informar o que é, ok? E a Epson não trabalha com sequência de LED e alternância piscando, tá? Igual alguns outros modelos. Então, qualquer erro que deu nessa máquina, ela vai piscar as luzes, certo? Qual que é o procedimento técnico que nós vamos aprender aqui? Aprender a diagnosticar qual é o seu caso, ok? E quando a gente souber qual é o seu caso, nós vamos vir aqui e resolver o problema. Porém, nesse vídeo, o que eu vou fazer? Vou falar para você todas as possíveis soluções, todas, desde a mais simples a mais complexa. Aí também a gente vai abordar o quê? Aqueles problemas que é padrão, que é crônico praticamente desse modelo, ok? Ou seja, na nossa assistência técnica no dia a dia, a gente já sabe aonde ir quando está apresentando um código de erro junto a um sintoma, ok? Então é isso que eu vou te ensinar, ok? Então, qual que é a primeira dica que eu te dou? A primeira coisa que eu vou te dar de dica é: toda vez que a impressora estiver piscando as luzes, a primeira coisa que você deve fazer é instalar ela no computador, tá? Com o drive original da Epson e naquele status monitor dela que fica nas preferências de impressão do drive original e ver qual é o código de erro que está lá, tá? Qual é o código de erro que está apresentando lá? Por quê? Porque toda vez que ela está com as luzes piscando, ela vem com uma sequência de código de erro com uma única exceção. Com uma única, veja bem, qual é essa exceção? Quando ela fica com as luzes piscando, porém lá no status monitor da Epson no computador, ela fica com estado de pronta. Sabe o que é isso? Isso aí é módulo de scanner, ok? Porque a impressora ela não identifica erro no módulo de scanner, essas 3250, ok? Então, isso vai ser módulo de scanner. Mas a gente já chega lá para te ensinar a diagnosticar isso aí. Mas eu já estou te passando uma pequena exceção que existe. Por que também que você deve olhar lá no status monitor antes de abrir a impressora? Porque às vezes está pedindo reset de almofada a sua impressora. Não é um defeito físico, não é um defeito de abrir a impressora, é um defeito de reset. Ok? Então essas duas coisas são dois pequenos detalhezinhos que eu já vou te passar. Se você é técnico, obviamente você já sabia disso aí. Agora, vamos para as partes mais avançadas, um pouquinho mais avançada, né? Vamos lá. Eu estou aqui com uma 3250 e serve para todos os modelos que eu já havia mencionado, é a mesma coisa, tá? Vou começar com os defeitos crônicos, tá? Defeitos crônicos da série 3000. Primeiro defeito crônico, tu ligou a impressora, tá? O carrinho de impressão se move. A hora que ele vai rodar as engrenagens, ele ameaça código de erro. Na hora, começa a piscar as luzes. O que é isso? Tem duas possibilidades aqui. E essas são duas comuns. Primeira, esse disquinho aqui, ó, solto. Principalmente na 3250 acontece e muito, tá? Geralmente, quando você abre a lateral, ele já vai estar solto, tá? Como é que resolve? Você vai colocar um pequeno, olha, mas bem pouquinho mesmo, assim, quase que não dá pra ver Super Bonder aqui, ó. Mas bem pouquinho. E colar ela, né? Dentro do leitor, ok? Dentro do leitor e bem colado aqui. Por que pouquinho? Porque o Super Bonder, ele solta uma fumacinha, vamos falar assim, e acaba impregnando aqui. Essa é a primeira coisa muito comum nessa linha, tá? Outra coisa muito comum de acontecer nessa linha aqui é este cabo flat. Isso acontece bastante na 3150 também, mas é mais recorrente na 32. Esse cabo flat aqui está rompido, mas você não vai ver um cabo flat rompido. Você vai ver um cabo flat muito dobrado, mas muito mesmo.
Aqui, na hora que chega nessa parte aqui, que é o suporte, a guia, o que acontece? Alguns cabos flats, eles ficam pegando aqui, tá? E aí rompe justamente esse sensor, esse cabinho aqui. E esse cabinho aqui, ele é responsável pela leitura do encoder, do sensor de encoder, que é o posicionamento do carro de impressão. Então você liga a impressora, ela vem vindo, vem vindo. Aí a hora que ela chega aqui, ela faz um movimento que você nem consegue perceber, mas ela faz assim, ó. Ela joga e volta. Por quê? Ela perdeu o momento de leitura dela. Ela informa a placa, dá código de erro, às vezes que tem um papel encravado, ou dá um código de erro geral, tá? Um código aleatório lá no status monitor da Epson. Observa essas duas coisas já assim. Ao abrir a máquina é a primeira coisa que você vai olhar, tá? Outra coisa muito comum também. O que acontece? Tu liga a máquina, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. A hora que ela chega aqui, ela bate e volta, que é o padrão de inicialização dela, certo? Às vezes, a hora que ela vem voltando, ela tenta rodar essa engrenagem, a engrenagem faz isso aqui, ó, vai para trás, para frente, para trás, para frente. Ela não consegue concluir o ciclo, iniciar. O que acontece? Essas engrenagens aqui, principalmente essa do kit tracionador, elas gostam de pular o gome, desalinhar. O que isso acontece? Ela fica fora do eixo, aí a engrenagem não roda. Não roda de jeito nenhum. Então a impressora identifica o quê? Que o motor aqui, ó, esse motor aqui não conseguiu rodar. Então ela identifica que ou tem papel preso ou ela dá um código de erro geral, tá? Como é que eu soluciono, Wagner? Primeira coisa que você vai fazer, você vai forçar a engrenagem a se alinhar. Se ela não tá vindo, você roda para frente, roda para trás, até ela começar a rodar. Depois disso, você vai vir aqui no kit tracionador dela e lubrificar essa parte aqui, tá, ó? Que é onde aciona a bandeja para ela parar de fazer isso. E às vezes pode acontecer do kit tracionador aqui ter quebrado um gomo lá dentro. Mas você vai descobrir isso como? Se você alinhar ela de volta aqui e na hora que você for testar, ela travar de novo, tá? Porque às vezes só pulou o gomo. Faz esse teste antes de ter que abrir todo o kit tracionador aqui, ok? Então esse aí é um outro defeito muito comum mesmo. Outra coisa, padrão também. Aqui no tracionador, ó, ele rebenta a borracha e entra para dentro. Aí fica travada. Quando ela vai acionar, ela já faz um barulho bem forte e já liga fazendo o código de erro, tá? Ou às vezes algum objeto também que impeça ela de rodar. Outra coisa que pode acontecer é a borracha do kit separador quebrar e aí ela não permitir que o tracionador termine o movimento. Fica muito duro o movimento para ele tracionar e aí ela identifica como se tivesse alguma coisa impedindo o funcionamento da engrenagem. Daí ela novamente trava porque ela não termina de rodar o ciclo, o sensor não lê, né, aqui do lado o ciclo e aí ela dá erro. Como é que eu sei nesses casos? A primeira coisa que você vai observar é se não tem nada quebrado aqui da borracha. E a segunda coisa é tentar rodar o tracionador de borracha para trás, ele tem que rodar, ok? O separador de borracha para trás, ele tem que rodar. Se ele tiver quebrado alguma coisa, ele não vai rodar nem para trás nem para frente, tá? Ele, em perfeito funcionamento, ele roda para trás, mas não roda para frente, ok? Faz esse teste aí. Outra coisa muito comum, encoder. Veja bem, esse aqui é um encoder de movimento do mecanismo. Esse aqui que eu vou te mostrar agora é o encoder de movimento do carro de impressão, tá vendo? Olha só, esse encoder aqui, ele tem que estar sempre limpo. Por quê? Porque você não vai enxergar aí, mas aqui tem vários e vários fios, bem fininho, bem pequenininho assim, não fio de energia, tá? Mas fios pintados bem pequenininho assim, ó, bem fininho, de fora a fora, várias faixinhas, ok? E cada faixinha dessa representa sim e não, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Conforme o sensor vem fazendo essa leitura, ele sabe em qual posicionamento está o carro de impressão. Mas se uma dessas faixinhas que estão pintadas aqui falhar, ela vai identificar como se tivesse uma obstrução de papel, como se tivesse perdido leitura, vai dar erro, ou então vai deixar o carro meio maluco, ele vai dar uns pulos, uns saltos assim, muito rápido, entendeu? Faça essa limpeza nesse disco encoder. Limpo com o quê? Com um paninho e com veja, não precisa mais que isso, ok?
Outra coisa muito comum. Lembra que eu falei do flat? Esse flat às vezes ele rompe aqui, mas às vezes, principalmente se já passou por várias assistências, ele rompe aqui dentro, ó, nesta dobrinha, bem no encaixezinho, porque esse flat é bem difícil de encaixar. Pode ser que ele dê defeito, tá? Aí o que que acontece? Tem que trocar novamente. Você encontra, vou deixar links aí para você comprar essas peças que eu tô mencionando aqui, tá? Você encontra esse flatzinho aí, ok? Outra coisa que possa vir a acontecer, esse encoder aqui também tá sujo. Mesma coisa, limpa ele com um Veja, tá? Wagner, e sensor de encoder, pode dar problema? Pode. Só que o sensor de encoder, pessoal, ele tem um padrão. Quando o sensor que fica atrás aqui dá um problema de queimar ou dar código de erro, a máquina vai ligar batendo de um lado para o outro, sem parar. Até dar erro. Por quê? Porque ela está procurando, em algum momento, receber leitura. Como ela não recebe, ela vai ficar até dar código de erro. Esse é o primeiro padrão. E se queimar esse da lateral, Wagner? Se queimar esse da lateral, aí ela vai girar, 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 girar até dar código de erro. Você liga, ela vai ficar fazendo um barulhão, como se ela tivesse sem isso aqui. Liga sem isso aqui pra você ver. Ela vai ligar, ela vai ficar rodando, rodando até dar código de erro. Entendeu? Só lembrando, pessoal, esse aqui eu tô tirando, colocando desse jeito, porque aqui é a máquina pra vídeo, é pra mim mostrar pra vocês mesmo. Não tem problema se estragar, não. Ok? Então esse é outro padrão. Outra coisa que pode acontecer também é o sensor de papel desta máquina, que fica lá dentro da placa, aquele padrão que você já viu até videoaulas nossas aí resolvendo esse tipo de problema. Às vezes ele dá alguma má leitura ali, e aí ele fica identificando que está com papel, só que aí ele, em vez de só falar para a impressora que está com código de papel, ele fica dando código de erro aleatório. Tem que limpar ele, ok? Outra coisa que pode acontecer nesse modelo, que aí é o seguinte, acontece, em alguns casos, é muito raro, assim, é 1 em 1 milhão, mas eu já peguei esses casos, eu vou compartilhar com vocês. Você verificou tudo que eu falei, pode ser que esse sensor aqui apresenta erro de forma aleatória, só que aí tem um padrão para isso acontecer. Qual que é o padrão? Você faz tudo o que eu falei, e aí você fala, opa, resolveu, você imprime 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas, funciona. Depois, do nada, simplesmente do nada, ela dá um código de erro. É esse sensor que faz isso, tá? Por quê? Porque ele não apresenta defeito a todo momento. É aleatoriamente ele dá uma falha, ok? Então, é esse sensor aqui. Esse sensor ele é um sensor óptico, tá? Ele tem um emissor e um coletor. Ele fica emitindo um infravermelho. Quando passa o disco ali no meio com as faixas, faz a leitura do posicionamento conforme as falhas das faixas. Aparece uma, é uma posição. Falta uma, é outra posição. Ok? Então, troca esse sensorzinho aqui. Outra coisa, pessoal, que também acontece, mas você vai ver mais na 3150, por quê? Porque a 3250 é muito nova, é a correia tá gasta, tá? Porque tem a correia que arrebenta, mas tem a correia que fica gasta. Só que ela é bem visível esse defeito. Por quê? Porque quando você manda a impressão, ela vai fazer aquele barulho de correia frouxa aqui em cima da rodana do motor. Entendeu? Você vai ver que ela fica dando jogo, ela fica puxando de uma vez, ela vai estar bem elástica, assim, você consegue puxar ela quase até aqui em cima, de tão gasta que ela tá. Então pode ser correia, só que você não vai pegar isso aí na 3250, porque a 3250 tem 2, 3 anos de mercado, não deu tempo dessa borracha ainda desgastar nem na primeira que fabricou. Mas a 3150 e 3110 que já tem muitos anos, você pode acontecer de você pegar, entendeu? Agora eu vou para um outro defeito, que esse defeito é principalmente na montagem, pessoal. Olha só. Ele é muito comum nessa lateral direita, mas acontece aqui nessa lateral esquerda também. Tu terminou de montar a máquina lá, e aí o que acontece? Ó, vamos supor, né? Eu vou simular aqui, eu não vou colocar completamente a tampa para você entender. O carro de impressão, ele tem que chegar até o final para fazer a leitura até o final do encoder, ok? A placa lógica está esperando essa informação. Mas às vezes você monta errado isso aqui, e o que acontece? O carro de impressão vai chegar e pega aqui, antes mesmo de chegar no final do ciclo dele. Aí o que a impressora faz? Ela vem, você pode perceber que o padrão vai ser assim, ela vai vir, ela vai bater antes de chegar aqui, ela vai voltar. Daí daqui a pouco ela bate antes de novo, ela vai voltar. Na terceira vez, se ela não conseguir ir mesmo, daí ela vai dar código de erro. E aí o pessoal fica maluco, por quê? Porque geralmente não é aqui desse lado que dá, é desse lado aqui que ela apresenta esse código de erro.
né? E aí, aqui é muito comum o pessoal cometer o erro da carenagem aqui, né? Aí a carenagem fica um pouco para dentro, fica batendo antes, não deixa chegar no ciclo. Essa é uma coisa muito comum que o técnico às vezes comete quando está iniciando. E outra coisa que o técnico comete é, quando ele mexe aqui no kit limpeza, ele não deixa a mangueirinha livre. Ó como é que a mangueirinha está livre. Ele deixa a mangueirinha presa aqui, ó, embaixo dessas duas travinhas. Aí, além de não puxar nada no kit limpeza, né, a mangueirinha não permite que essa peça faça esse ciclo até o final, ela só chega até aqui. E o carro de impressão, ele tenta, ele força e não consegue dar código de erro. Então, pessoal, esse aí é um outro detalhezinho que eu vejo acontecer muito já com o técnico. Então, o que acontece? A máquina estava funcionando, ele abriu para mexer no kit limpeza, aí montou, tá dando código de erro. O cara, nossa, queimei a cabeça de impressão e tal. Não é isso, pessoal. Outra coisa agora, e essa aqui vai uma dica pessoal para quem é um profissional, para quem está querendo entrar no ramo. Chegou a máquina na tua bancada, meu irmão, chegou lá, tu ligou ela, tu ligou a máquina, você viu que ela tá com código de erro, você vai abrir aqui as laterais, você viu que tá tudo no conforme, não tá solto o disco encoder, aqui tá limpo, aqui não tem nada quebrado. Primeira coisa que você faz, acessa a cabeça de impressão e ver se o flat da cabeça de impressão não está com curto. Por quê? Porque acontece muito do cliente ou mexer em casa e errar, ou então levar numa assistência técnica e o pessoal molhar a cabeça de impressão. E assim, pessoal, eu tenho vários alunos que não são técnicos e graças a Deus eles trabalham todos honestamente comigo, ok? Nunca tive problema com eles, graças a Deus, pessoas boas. Mas eu tenho loja há 10 anos e já tive que resolver situação que não era culpa minha, mas por falta de prova e por a gente ser honesto e não querer, assim, que alguém fale mal a respeito da gente, a gente acaba assumindo um pepino que não é nosso. Então, qual que foi a situação? O cliente chegou, falou que estava funcionando, só que olha só que situação delicada. O cliente levou em uma assistência técnica e estava funcionando, só estava falhando impressão. Só que a outra assistência técnica falou para ele assim, ó, negócio seguinte, troca da cabeça de impressão. A cliente pegou a máquina, nem testou e trouxe para mim. Quando trouxe para mim, eu vi que a cabeça estava como? Queimada. Só que aí ela falou o quê? Que a culpa era minha, porque eu demorei para tirar a foto e mandar para ela. E aí como é que eu vou explicar para ela que não, que a culpa é de outra empresa? Acabei que me ferrei. Então, para você, senhor técnico, chegou a impressora, código de erro, abri lateral, vi módulo, vi lateral, vi aqui, não tá com nada, vai no carro de impressão. Porque a chance desse flat aqui lá no conector da cabeça de impressão tá queimada é grande, tá? Porque o que acontece, pessoal? Nem toda vez que dá um curto na cabeça de impressão queima a placa. Às vezes não queima a placa, queima o F1 da placa, que é aquele diodinho, né? Aquele pequeno resistor que fica ali, na verdade, de segurança. E aí ela fica dando código de erro, entendeu? Então, se tiver um curto ali, você já vai ter que trocar aí, ó, cabeça de impressão. Não tem como recuperar nesse caso, tá? Curto na cabeça de impressão não recupera. O que recupera é quando molha e não liga a cabeça de impressão, tá? Então, curto no flat, tem que trocar o flat, tem que trocar a cabeça de impressão e tem que trocar os dois transistores C122 e C6144 da placa lógica, o CI dela, microcontrolador, tá? O CIzinho, o primeiro CI de entrada, não o processador, e tem que trocar o F1 também ou fazer um jumper nele, tá? Não tem acordo, é isso. Sempre vai ser isso, ok? Então por que eu tô te dando essa dica? Já vai direto nisso aí, por quê? Você viu que está com BO, você já registra a foto para o cliente, para você se resguardar de um processo, de um problema, tá? Porque hoje em dia tá um pouco desafiante isso aí, pessoal. Assim como tem muita assistência técnica aqui da Golpe, também tem cliente que é espertinho, né? Porque não tem a ver com máquinas, tem a ver com pessoas mesmo, né? É uma questão de honestidade. Mas enfim, essa é uma coisa. Agora, Wagner, tem como ser outra coisa além disso que você está me passando? Tem. A outra coisa segue um único e exclusivo. Único e exclusivo. Não tem outra coisa. Padrão. Tá? Veja bem. O tutorial que você comprou tava lá escrito assim. Epson piscando as luzes. Mas tem um defeito que ela não pisca. Ela fica tudo acesa.
Olha só, aí é diferente. Então esse aqui vai de bônus para você, veja bem. Ligou a máquina, liguei ela, tá tudo aceso, só que tem um padrão aqui. Você ligou a impressora, ela nem mexe. Esse carro de impressão também, geralmente a última vez que ele mexeu, ele tá aqui, ó, bem no meio travado. Ou ele tá só pra cá totalmente travado, tá? Se ela tiver seguindo esse padrão, tem um outro padrão que ela tem que seguir. Veja, as luzes têm que estar todas acesas, não pode estar mexendo no carro de impressão, e lá no computador ela tem que estar reconhecendo como um driver indisponível. Tem que ser USB 2.0 UCOMMON que aparece lá. Você viu? Meu inglês horrível, mas então tem que estar aparecendo dessa forma lá. Quando for isso, é um problema de software, que é muito recorrente na 3250. Wagner, como que eu recupero isso? Muito simples, vai no site da Epson, baixa o software de recover da Epson. Baixando o software de recover da Epson, você vai saber exatamente o que fazer, porque é só clicar em OK, OK, avançar, avançar, manda a atualização de firmware, vai subir na placa e ela vai desligar sozinha, tá? Não desliga da tomada enquanto estiver atualizando, senão você perde a placa, pelo amor de Deus. É só mandar a atualização lá, avançar, OK, OK, marca avançar. Mandou, espera ela desligar sozinha, você vai lá e liga, a máquina já vai subir instalando o drive original, já vai mexer scanner, já vai mexer carro de impressão, vai resolver o seu problema, ok? E agora, tem mais alguma coisa, Wagner? Tem mais alguma coisa. Essa é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque esse padrão de defeito não foi feito para acontecer recorrentemente nesse modelo aqui da 3250, mas eu já peguei na 3110 e na 3150 esse defeito, que é o quê? Código de erro. Você verificou tudo o que eu te falei. Tudo, sem exceção, tá? Mas continua, aí é placa lógica. Por que que isso acontece? Tem duas coisas que causam isso, tá? Que eu já acompanhei. Descarga elétrica, a fonte não segura a descarga, tá? Ela não segura, chega na placa. Chega na placa, dá um curto, mas não queima nada à frente da placa, só na placa. E queima alguma coisa que faz ela ficar em erro. Tem conserto? Não tem conserto. Porque, infelizmente, quando é uma descarga elétrica, queima as trilhas de forma aleatória, não segue um padrão. Igual quando você liga no 220, segue um padrão. Queima transformador, queima isso, queima aquilo, entendeu? Agora, aqui não. Aqui ela vai dar um curto aleatório em todos os componentes da placa. Você não sabe o que queimou, o que funciona, o que não funciona, só trocando, colocando uma nova, tá? Então isso aí pode vir a acontecer, mas é 1 em 1 milhão para acontecer isso aí. Outra coisa que acontece é, passou por outra assistência técnica e o cliente acabou fazendo ali, o técnico acabou procedendo de uma forma duvidosa que deu um curto. Nem sempre a única forma de dar um curto numa placa, pessoal, é porque molhou a cabeça. Às vezes o cara ligou com uma chave na placa, um parafuso na placa, ou seja, é aleatório. Mas o fato que eu quero te dizer é, a placa da 3250 eu nunca peguei um defeito de fábrica, uma falha de fábrica. Você não pega na 3250 esse defeito. Você já pega na 3150 e 3110. Mas é por causa dessas duas condições que eu te falei. Entendeu? Ficou bem claro? Wagner, mas você falou que pode ser o módulo de scanner. O que eu faço no módulo de scanner? Vamos lá, pessoal. Módulo de scanner da Epson. Primeira coisa, você vai verificar os flat. Se os flat não estão com as trilhas rompidas ou descascando. Se tiver, só consertar com um estilete aí, ok? Segunda coisa aqui, que pode acontecer, é que esse módulo de scanner aqui, principalmente da 3250, acontece dele já vir com defeito, só trocando. Mas antes de trocar, faça o que eu vou te falar aqui, que serve para 3150 e para os outros também. Tira o módulo de scanner e destrava o motor. Às vezes o motor só está travado. Como é que eu destravo? Roda ele, em vez de deixar ele nesse posicionamento inicial aqui, deixa no meio, para ele se localizar. Fiz isso, Wagner, e agora não resolveu, é só um novo. Infelizmente é um defeito lógico, não tem o que fazer, é um curto lógico no sensor do scanner, só um novo, ok? Agora, pessoal, eu quero te entregar mais uma coisa aqui. Veja bem, quando a gente fala, né, de código de erro, eu quero que você, técnico,
Presta atenção. Eu ainda não fiz um treinamento sobre isso, que é o quê? Identificação de defeito, tá? Por quê? Porque ainda não está pronto, mas eu quero já te dar um feedback aqui. Você conseguiu entender que todos os defeitos que eu mencionei, todos, sem exceção, ele é um problema lógico e mecânico? Conseguiu perceber isso? Como assim, Wagner? Veja bem, todo defeito de código de erro aleatório na Epson, luzes piscando, é quando um movimento mecânico precisa informar a um sensor lógico um posicionamento. E essa leitura não ocorre, essa troca de informação não ocorre. E aí ela dá um código de erro. Sabe por quê? Porque um dos desafios de todo equipamento de impressão, de uma impressora pequena a uma impressora gigantesca, é você conseguir conciliar movimentos mecânicos com leituras de precisão. Então presta atenção aqui o que eu quero te dizer, sem ser muito teórico. Quando esse disco encoder está rodando, o que ele está fazendo, pessoal? Tem um motor, que esse motor aqui, a única função dele é girar para frente e para trás. Tá? Ele não recebe a quantidade de passos que ele tem que dar. Não, impressora, essa aqui não funciona assim. Quem que informa quantos passos deu o motor aqui é esse disco. Só que esse disco ele não é uma placa, ele é uma peça mecânica. Só que ele tem as leituras dele aqui, que quem lê essa parte é o sensorzinho encoder, que passa essa informação aqui para a placa lógica. Então, quando falta essa peça, na hora falta a leitura. Ou então, quando essa peça está suja, na hora da falha de leitura. Novamente, uma peça mecânica faz um movimento. O sensor lógico tem que ler e informar para a placa. Quando não tem essa troca de informação, código de erro. A mesma coisa carro de impressão. Carro de impressão está se movimentando. O sensor encoder aqui atrás está fazendo a leitura do encoder. Mas do nada tem uma fita, uma mancha aqui. Quando chega aqui e não lê, a placa falta informação. Código de erro. Ou a mesma coisa quando o cabo flat aqui está rompido. O sensor até lê a posição, mas no percurso de chegar essa informação até a placa, não chega. Por quê? Porque o cabo está rompido. Código de erro, novamente, não leu um movimento mecânico. E a placa lógica, ela sabe que ela mandou, olha só que loucura isso, ela sabe que ela mandou energia para o motor mexer, mas ela não sabe se o motor mexeu. A única forma dela saber é fazer a leitura do posicionamento dos encoders. A mesma coisa o módulo de scanner. Por que ele dá erro? Porque ele deu um defeito lógico. Então, ele até recebe energia para a parte mecânica, que é o motor, mexer. Mas ele não volta energia para informar, através do sensor dele interno aqui, para a placa que ele está se movimentando em tal posição. A mesma coisa quando trava a engrenagem, quando trava o tracionador. Então, sempre, em todo tipo de impressora, esses códigos de erro aleatório é uma falha de leitura entre um movimento mecânico e um sensor de precisão. Essa dica que eu te dei vai te dar uma visão completamente diferente a hora que você for analisar um defeito de uma impressora. Se você pegar essa dica que eu estou te dando, toda vez que você tiver com uma impressora, seja uma de R$1.000 igual essa, ou uma de 500 mil na tua frente, você olhar com esse olhar analítico, você vai identificar o defeito da impressora com mais precisão. Agora, para você deixar isso aí mais aflorado ainda, mais eficaz ainda, você tem que decorar, tá? O funcionamento de cada peça. Porque se eu sei quando o carro de impressão tem que estar para a esquerda, quando ele tem que estar para a direita, eu sei qual é o erro dele. Vou te dar um exemplo. Ó, mais uma dica aqui para você, hein? Se o carro de impressão veio para cá, a hora que ele chega aqui, a hora que parte as engrenagens, ele chega aqui, ele vem para a direita, ele volta para a esquerda e ele para aqui e as engrenagens continuam rodando, sabe o que a máquina está fazendo nesse momento? Essa é uma informação que você tem que ter para fazer análise de defeito. Ela está lendo a cabeça de impressão. Esse é o exato momento da leitura da cabeça de impressão. Mas olha só também que a impressora ela não tem só uma linha de frente, ela não tem só o carro de impressão, ela tem o carro de impressão, o scanner aqui funcionando, ela está fazendo leitura de várias coisas ao mesmo tempo. Mas nesse momento que o carro de impressão está aqui,
ela está fazendo a leitura da cabeça de impressão e do módulo de scanner. Então por isso que é muito comum, cara, nesse modelo de impressora, quase toda vez que ela dá defeito de código de erro, o carro de impressão está aqui, ó. Entendeu? Então, pessoal, era essa dica, essa visão aí que eu queria te passar como um bônus, né? Só foi 2 bônus aí, olha só, pessoal. Ok? Agora, fez tudo isso e não resolveu? Tecnicamente é impossível, mas eu sou o seu suporte, meu irmão. Conta comigo, me manda uma mensagem, vamos lá, vamos resolver o problema. Beleza? Muito obrigado por confiar em mim e adquirir o curso. Deus abençoe você, que dê tudo certo na sua vida, conte comigo. Valeu!